Bom dia, paz no seu coração, que Jesus nos abençoe e nos dê muita sabedoria para aprender a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar Mateus 27, versículos de 37 a 44. E o título é Por que Jesus passou 3 dias e 3 noites no mundo inferior? Essa é uma questão que também explica onde é que as pessoas vão imediatamente após a morte. Então vamos conferir, mas primeiro ouvindo a palavra de Deus. Leitura de Mateus 27, de 37 a 44. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aí começa falando da inscrição que colocaram acima da cabeça de Jesus, dizendo: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Em outros apóstolos diz: Este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E essa explicação é importante para a gente entender qual que é a forma da cruz, porque naquela época eles usavam 2 tipos de cruz. Um tipo de cruz era na forma de um T, e outro tipo de cruz era o tipo de cruz que Jesus foi crucificado. Por que nós sabemos que é esse tipo? Porque está dizendo que colocou essa inscrição acima da cabeça dele. Agora, o fato deles terem colocado essa inscrição é que continuava a gozação. Eles não estavam reconhecendo Jesus como rei ou nada assim, não. Era parte da gozação deles que começou lá no pretório. Eles trouxeram Jesus ali sob muito sofrimento e eles continuavam fazendo aquela caçoada, aquela chacota de Jesus. É interessante porque naquela época os ladrões geralmente não recebiam a pena de morte. Mas existe a possibilidade de que eles tinham outras penas e na Bíblia só citou a pena de ladrão. Nós não sabemos. Existem muitos estudiosos que consideram a possibilidade deles estarem unidos com Barrabás e que roubavam, faziam outras coisas e também tramavam contra o governo. A seguir, eles fazem a referência sobre a destruição do templo, que Jesus disse que ele iria destruir aquele templo e reconstruir em 3 dias. Então, isso aí é uma misinterpretação da palavra de Deus, porque nós já vimos no vídeo passado que Jesus não estava se referindo ao templo em si como um prédio, mas estava referindo ao seu corpo.
que realmente aconteceu, que ele foi destruído, ele foi morto e daí no terceiro dia ressuscitou. Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. João 2, versículo 21. Mas aí, por falar desse terceiro dia, uma coisa curiosa é que por que Jesus demorou 3 dias para ressuscitar? Onde é que ele estava? Pois, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, versículo 40. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Efésios 4, versículo 9. Cristo iria passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. E nós sabemos, através da leitura de Efésios que vocês viram, que esse centro da terra aí é o local onde os espíritos inferiores vão. Esse mundo inferior que existe abaixo de nós é também chamado Hades, H-A-D-E-S. Hades é um lugar em que, quando a pessoa morre, ela imediatamente vai para esse lugar e espera por um julgamento. E é isso que nós sabemos que está na Bíblia, explicando sobre isso em vários lugares. Em Apocalipse, por exemplo, explica sobre isso. Agora, Jesus foi para lá, mas como? Se nós sabemos que é Jesus quem comanda o mundo inferior, por que é? O que é que ele foi fazer lá por 3 dias e 3 noites? Pelo mesmo motivo que ele nasceu. Ele nasceu na condição humana para sofrer tudo que um ser humano sofre e também para provar que é possível viver sem pecar. É possível viver de acordo com a lei de Deus. É possível vencer ao Satanás. Então, Jesus provou muitas coisas vivendo no corpo humano, além de nos libertar da maldição do passado, nos libertar do Satanás. Então, o fato dele morrer e ir para Hades, que é esse mundo inferior, é porque ele estava recebendo o tratamento humano, como todo ser humano, para que ninguém diga que ele foi privilegiado. Então lá ele teve que enfrentar o julgamento. Então, Jesus, como qualquer ser humano, sua mãe, seu pai, seus irmãos, qualquer um, os apóstolos, qualquer um não tem preferência diante de Deus. E também Deus não dá privilégio a ninguém de se declarar santo aqui na terra. É por isso que a gente não chama ninguém de santo. Todos os santos criados aqui na terra são santos criados pelo homem, não por Deus. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Apocalipse 1, versículo 18. Em toda essa história, nós deparamos com a total falta de misericórdia dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, dessa multidão que seguia Jesus. E essa falta de misericórdia aconteceu porque eles estavam possuídos pelo Satanás. Eles estavam agindo de acordo com aquilo que Satanás queria. E Satanás queria derrotar Jesus de qualquer maneira. Então, encontrando essas pessoas que estavam dando ocasião a ele, Satanás entrou, infiltrou na igreja e levou a igreja a fazer tudo isso.
Agora veja que o Satanás sozinho não obriga ninguém a fazer nada. Houve aquela conexão entre os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, o povo daquela época. Eles se conectaram com Satanás para fazer isso. E uma prova é que quando eles dizem para Jesus, desça da cruz e nós creremos. Nós vimos que outras vezes o Satanás veio e atentou Jesus. E aqui era mais uma vez ele querendo fazer Jesus desistir do seu propósito. Porque se Jesus fizesse isso, Jesus estava mostrando que ele é um ser altamente orgulhoso. E aí estaria um pecado muito grande para Jesus, pondo Jesus ao nível de Satanás. Então nós vamos ver que Jesus não fez nada disso porque Jesus sabia muito bem o que isso significava. Pensa bem que se Jesus descesse da cruz, mostrasse o seu poder, destruísse todo mundo ali do lado, o que é que Jesus estava mostrando? Eu posso. Eu tenho poder e posso fazer isso e vou destruir todos vocês. Então é um orgulho muito grande e seria uma negação de tudo isso que Jesus nos ensinou sobre dar o outro lado da face e outras coisas mais. Então nós vamos ver que Jesus resistiu todo tipo de caçoada, de zombaria, de dor até o final. Para quê? Para cumprir aquilo que ele veio, aquele propósito, e ele cumpriu, ele nos libertou das garras do Satanás, ele nos libertou dos pecados. Só está possuído hoje em dia aquelas pessoas que querem, pelo livre-arbítrio, desprezam a Deus. Eles pecam e continuam pecando sem se arrepender. Não se voltam para Jesus arrependendo, pedindo perdão. Não. Eles estão fazendo uma igreja paralela. Uma igreja que acolhe tudo o que eles estão fazendo e acha que é o normal. Sou o Filho de Deus. Que coisa mais poderosa, que coisa mais maravilhosa que este homem poderia dizer. E isso tudo era uma derrota muito grande para o lado satânico. Veja bem que é uma guerra espiritual que estava acontecendo aí. Essa guerra espiritual vai continuar até o mundo inferior. Esses 3 dias e 3 noites, Jesus sendo perseguido o tempo todo, que o lado do mal queria fazer com que Jesus caísse nas suas garras. Mas Jesus continuou firme até o final, até a sua ressuscitação. E depois da ressuscitação, a sua credibilidade subiu. Subiu muito, e as pessoas que estavam do lado desses sacerdotes, nós vamos ver que eles começaram a mudar de opinião. E foi uma mudança de opinião em massa. E essa mudança de opinião chegou a um nível tão grande que as igrejas fingiram aceitarem a palavra de Deus com algumas modificações. E essas modificações existem até hoje. Veja que dessa igreja surgiram várias outras igrejas. E existe também uma Bíblia paralela à Bíblia verdadeira, que é a Bíblia criada por esse tipo de igreja que estão comandadas pela besta do Apocalipse. Agora, se você, meu irmão, não quer ter o selo da besta na sua testa, você quer o selo do anjo de Deus, que é a maneira como você vai ser reconhecido quando Jesus voltar, você tem que seguir a palavra de Deus. Não importa onde você está, o que você crê, você tem que considerar isso, que a palavra de Deus, ela é imutável.
Nenhum homem tem o poder de mudar a palavra de Deus, nem um ponto, nem uma vírgula. Ela deve ser como está escrito na Bíblia. Meus irmãos, muito obrigada pela sua paciência, que Jesus nos abençoe. Espero que foi de algum esclarecimento para vocês. Que Jesus continue nos abençoando com a sua sabedoria e com o seu amor. Bom dia, meus irmãos. Paz.